A Revolução Francesa. The French Revolution is this extraordinary moment when people began to believe that you could actually recreate almost everything in a society. That you could not only change the politics, the institutions, but you could change human nature itself through political action. The French Revolution really does constitute the crossroads of the modern world where everything begins to turn in a different direction. A Revolução viu uma terra feudal dar as costas à tradição aristocrática e enveredar por um novo e violento caminho rumo ao futuro. Isso abalaria as fundações da Europa e seu impacto cruzaria os mares. The French Revolution is the most important event in Western history. There are developments that can rival it, like the Industrial Revolution, like capitalism, but if you mean an event, I can't think of anything more important. It was the revolution that upset things the most. I mean, again, when you consider that it got rid of the Catholic Church, it got rid of Christianity, it got rid of the nobility, it got rid of the king, it got rid of all these things. A Revolução Francesa traria pão para o pobre, democracia à França e estabeleceria uma nova ordem na sociedade. Mas o progresso custaria caro. It was really a moment of extraordinary hope, extraordinary ambition, and then it turned into this most horrific tragedy. Agora derrotado, Robespierre, 2 dias antes, estivera no topo do mundo, presidindo a maior e mais sangrenta revolução que a Europa já conhecera. Tão fiel aos seus ideais que era chamado o incorruptível, tão poderoso que um mero discurso seu podia apavorar uma cidade inteira. Orador sem igual, as palavras de Robespierre eram suas armas. Agora, silenciado por uma bala na mandíbula, aguardava o mesmo fim rápido e brutal que trouxera a tantos outros. A revolução devorava seus próprios filhos. Na primavera de 1770, ninguém poderia prever os dias turbulentos que se aproximavam. Os salões dourados do Palácio de Versalhes reluziam com as multidões da corte real. Concluído em 1682, Versalhes foi a obra-prima do rei Luís XIV. Para se distanciar dos súditos, ele transferiu a capital da França para este vilarejo a 19 quilômetros de Paris, onde construiu o mais magnífico palácio de toda a Europa. Por 100 anos, fora a sede da intocável monarquia francesa. E agora era cenário de um importante casamento. O neto do rei Luís XIV, o príncipe herdeiro Luís Capeto, estava prestes a se casar. Aos 15 anos de idade, Luís Capeto era tímido e hesitante, com poucas das qualidades que se espera de um futuro rei, muito menos de um marido. Louis was this pudgy, shy, painfully inadequate 15-year-old with absolutely no social graces at all. Louis XV's mistress, Madame du Barry, called him a fat, ill-bred boy. Basically, he was just a schlub. It was very hard for Louis to come to decisions. He dithered incessantly. He was always ready to be persuaded by the last person he had talked to. Again, those are usually not considered good leadership qualities. O casamento de Luís era uma união política entre a família real austríaca, os Habsburgos, e a sua, os Bourbons. O casamento simbolizava o fim de uma antiga rivalidade e o início de novos vínculos regionais. A jovem noiva chegou à França. Era uma bonita garota de 14 anos e grandes olhos. Maria Antonieta. Marie Antoinette is an Archduchess of Austria. She's the youngest daughter of the Empress Maria Theresa, and she comes to France as part of a marriage deal which represents a great reversal of alliances, whereby for the first time in living memory, France and Austria become allies rather than enemies. Maria foi à França por um gesto político, mas como adolescente pouco lhe interessava a política.
Well, when Marie Antoinette came to Versailles, she was very young. She didn't know a great deal about the country she was coming to. She didn't know about the customs. She didn't know about the court. She was certainly a headstrong girl, a very lively girl, but she was still a girl. When Marie Antoinette comes to Versailles, she is just a teenager. She is blonde with blue eyes. She is pretty, and she likes being attractive to people. And she comes with the intention of winning over her husband and her new family. Na noite do casamento, houve uma tempestade agourenta. Mas do lado de dentro, a grandiosidade da cerimônia iluminava o palácio, enquanto os recém-casados dirigiam-se ao dormitório real. Em uma cerimônia que simbolicamente assegurava a concepção de um herdeiro, os cortesãos estavam presentes quando o constrangido casal real despontava no leito nupcial pela primeira vez. O entusiasmo e as expectativas eram grandes. Mas ao cair das cortinas, ficou claro que o herdeiro não seria produzido tão facilmente. Louis was not only not interested in ruling, Louis wasn't particularly interested in loving either, and he paid her no attention on the first nights or even further into their marriage. Muitos anos passariam antes que o casamento fosse consumado. A falta de um herdeiro gerou fofocas pelo reino e perseguiu o casal por anos a fio. A festa de casamento continuou por dias, mas fora dos portões de Versalhes havia pouco motivo para celebrar. Anos de desgoverno monárquico haviam deixado o povo francês miserável e faminto. Quase 10 anos antes, o rei Luís XV perdera a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra por territórios na América do Norte. O mal-sucedido conflito quase arruinou a França em termos de dinheiro e prestígio, deixando os cofres da nação vazios, embora sua população crescesse. Como já não havia pragas, menos pessoas morriam, porém mais e mais estavam famintas. France grew from 20 million to 26 million in the 18th century after having grown only 1 million in the preceding 2 centuries. That put tremendous strain on what was there, and so there was a lot of anxiety. 4 anos após o casamento real, o avô do príncipe Luís perdeu sua batalha final contra a varíola. Luís XV morreu como um rei derrotado e impopular que deixava o país à beira do caos. Em uma suntuosa cerimônia, o jovem príncipe Luís herdou o trono e foi coroado rei Luís XVI. Apesar da grandiosidade de sua coroação, Luís sabia-se lamentavelmente despreparado para a tarefa. Louis XVI, the moment his grandfather dies and it suddenly is clear that he's king, he doesn't know what to do. He feels as if the world is falling in upon him. So although he's been educated in the full expectation of becoming king, he doesn't feel ready for it. Para um reino em crise, Luís XVI era o pior homem a quem recorrer. O rei de 20 anos rezava: proteja-nos, Senhor, pois reinamos jovens demais. Abrigados em seus apartamentos em Versalhes, Luís e Maria começaram suas novas vidas como jovens monarcas. Enquanto a apenas 19 quilômetros em Paris, outra nova era surgia. Uma em rota de colisão com a própria monarquia. Uma perigosa nova era de ideias. A era do iluminismo.